Quer aprender o 5-1 de uma maneira mais resumida e rápida? Estou fazendo uma série de vídeos de posição por posição, porque existem muitos vídeos explicando sobre todo o 5-1, mas nesse vídeo é falar de uma maneira específica sobre a tua posição. Até porque o 5-1 são várias engrenagens e para elas poderem trabalharem juntas, você precisa entender a função da sua engrenagem. E aqui eu vou estar falando sobre apenas a sua função que você precisa fazer, o que precisa ser executado, qual posição você vai ficar, como são as transições dentro de quadra, principalmente para você que está começando a aprender. No entanto, é fundamental você conhecer o todo do 5-1, mas primeiro você aprende a sua posição e depois você aprende o todo. Inclusive eu tenho um vídeo sobre todo o 5-1, inclusive esse vídeo é uma referência aqui no YouTube, porque eu tenho toda uma metodologia didática para poder ensinar quem está aprendendo do zero. Eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir depois. Eu sou o professor Cardoso, técnico de voleibol há mais de 14 anos e criador do programa Jump, o meu treinamento para salto vertical, para atleta de vôlei poder melhorar a sua impulsão e voar dentro de quadra. E no vídeo de hoje eu vou começar falando do ponteiro, o motorzinho da equipe. Ele participa do passe, participa da defesa e ele é acionado sempre nos ataques. Justamente porque ele tem que cumprir muitas funções, ele tem que ter uma qualidade muito técnica e também tática, porque ele vai participar da maioria das jogadas, tendo diversas funções para cobrir durante o jogo. Eu vou estar dividindo o conteúdo por etapas. Primeiro eu vou te ensinar o que é posição e o que é rotação. O segundo passo é entender a diferença de quando você está na rede e quando você está no fundo. E ao mesmo tempo eu vou estar ensinando as posições da quadra, que você tem que memorizar os 6 números que a quadra tem. O próximo item você vai estar aprendendo em qual posição você deve ficar quando a sua equipe está sacando. E no outro item, qual posição você tem que ficar enquanto você está recebendo o saque, que a gente chama de side out. E aí no próximo item eu vou estar já abordando um pouquinho sobre o sistema de defesa. Então, além de você aprender o sistema 5-1, você vai ter que aprender o sistema de defesa também. Por isso que jogar vôlei não é para qualquer um. Tem que ser inteligente, tem que estudar um pouquinho. E o último item eu vou estar falando sobre transições da sua posição e os cuidados que especialmente a sua posição deve ter. Para começar falando sobre a diferença de posição e rotação, eu quero que tu entenda que no 5-1, em qualquer sistema, a gente sempre cumpre essa rotação. No meio roda, tu vem pra cá, tu roda. O que muda no 5-1? Que você vai ter que cumprir essa rotação, porém, enquanto a bola estiver em jogo, você vai trocar de posição para cumprir uma posição específica. Então, digamos que eu sou um jogador que joga no meio da quadra. Se na minha posição de rotação eu estiver aqui, enquanto a bola estiver rodando, eu vou ter que me deslocar e vir para cá. E quando finalizar o ponto, alguém for sacar, eu tenho que retornar para minha posição de origem. As posições do voleibol são 6. Elas basicamente são o alfabeto do voleibol. Você precisa memorizar, porque isso aqui é usado para tudo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Querendo ou não, enquanto você joga, você vai ter que ir memorizando em cada posição que você tá. Não tem como fugir disso. Você tem que memorizar. Eu estou na posição 1, eu estou na posição 2, eu estou na posição 3 e assim por diante. Por isso que é tão importante eu decorar esses números para eles me auxiliarem a memorizar onde eu tô. E geralmente a gente dá a referência de acordo de qual a posição do levantador. Se ele está na 1, 2, 3, porque só tem ele na quadra,
Então a gente fala P1, que é a posição 1, significa que o levantador está na 1. P2, o levantador está na 2. P3, P4, P é posição e o número é o número da posição, que são 6. Vai ter que memorizar as 6 posições. E sem falar que no sistema de defesa, ou quando a gente vai sacar, a gente mira em algum lugar, a gente não fala o número do jogador, a gente fala local. Saca na 1, que seria no fundo de quadra ali, ó. Saca na 6, na 5. Por isso que isso é tão importante. Tem que memorizar isso. Zona de ataque e zona de defesa. Você tem que saber quando está na frente e quando você está no fundo. Zona de ataque são essas 3 posições que está escuro. 4, 3 e 2. E a zona de defesa são essas 3 do fundo. 1, 6 e 5. É muito importante você saber quando está na rede, quando está no fundo, porque quando você estiver jogando e tiver que trocar as posições, quando estiver na zona de defesa, você vai para uma determinada posição, e quando você estiver na zona de ataque, você vai para outra posição, e dependendo da tua posição, vai ter algumas regrinhas. Eu preciso que você memorize quais são os números que a tua posição tem que cumprir. Porque quando você estiver na zona de ataque, você vai fazer uma, e quando você estiver na zona de defesa, você vai fazer outra. E é necessário você memorizar e cumprir. Quando precisar trocar, você vai para aquela posição, para a engrenagem poder funcionar. Como funciona a posição de ponta? Quando você estiver na zona de ataque, você vai ficar na posição número 4. Então, precisou fazer as trocas, que o pessoal vai trocando, vai para a posição número 4, que é a entrada de rede. Quando você estiver na zona de defesa, quando precisar trocar, você vai para a posição número 6. Eu vou te explicar como é que funciona a troca do ponteiro enquanto o teu time está sacando. Tu vai ver que é bem fácil. Como tem 2 ponteiros, sempre tem um ponteiro que ele começa do lado do levantador e um outro ponteiro que ele começa mais longe. Então, durante toda a rotação, esse ponteiro aqui, ele fica sempre ao lado do levantador, e o outro que fica na diagonal, ele fica longe do levantador, vai ter um central, um líbero ou um oposto do lado. Como eu falei anteriormente, a P1 é a rotação onde o levantador está na 1. Então, sempre quando você for sacar, e se você está no fundo, quando ele for sacar, tu já pode trocar e vir para a posição 6. E quando tu estiver na rede, tu pode vir para a posição 4. Então observa, eu já posso ficar na minha posição, o ponteiro na 6 e o outro na 4. Se caso você que é ponteiro estiver sacando, você saca e vai lá para a posição número 6, ó. Então perceba que quando a gente estiver sacando, teu time estiver sacando, de uma maneira bem fácil, tu já pode ficar na tua posição. Nesse caso aqui, ó, é o central que está sacando, e o ponteiro está na 6 e o outro está na 3. Então vai acontecer o saque, ó, tu já vai para a posição normal, ó. Se tu observar bem, já está acontecendo as trocas. E isso vai acontecer em todas as posições, ó. Ponteiro aqui, sacou, troca. Então, das 6 posições, sempre vai ter, ó, sacou, se tiver no fundo vai para 6, se tiver na rede vai para 4. Não tem mistério. Bom, uma coisa que eu não posso deixar passar é que eu estou deixando tudo mastigadinho para você, bem resumido, gratuito, direto ao assunto, e você tem que curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Se daqui a pouco tá sabendo alguém que tá aprendendo uma posição no 5-1, manda esse vídeo para ele. Porque sempre é difícil você aprender 5-1 sozinho, aí tá acontecendo as coisas lá na 4, não tá entendendo nada, e aí esse vídeo pode dar uma melhor orientação pro teu colega conseguir aprender mais rápido, que é a parte do side out. Porque você vai fazer movimentações quando a sua equipe está recebendo a bola, você vai fazer uma jogada, e se o adversário defender a bola lá do outro lado e der continuidade ao jogo, você vai fazer toda uma transição, que é basicamente a mesma de quando você está defendendo, mas você tem que assimilar isso. Então a primeira coisa que você tem que entender como ponteiro, para a gente poder organizar e ter um entendimento melhor, é que quando a gente vai receber um saque, a primeira coisa que a gente organiza é a linha de passe.
E a linha de passe, ela é formada pelos dois ponteiros e por um líbero. E geralmente o ponteiro que está aqui, ó, ele sempre vem para trás e fica aqui. Porque ele tem que passar e vir para a rede atacar. Então eu vou passar por cada posição, as 6 posições, eu vou começar pela P6, porque ela é mais fácil de memorizar, porque a P1 ela tem uma mudançazinha. Geralmente no jogo se começa pela P1, mas eu vou te explicar pela P6 porque eu acho que é um pouquinho mais fácil. Então vamos lá. A P6, a gente vai ter aqui, ó, se tu estiver no fundo na 1, tu vai passar junto com o líbero e com o outro ponteiro. O que vai acontecer? A gente vai formar uma linha de passe, onde o ponteiro teve que ir para trás. Ó, vou mostrar de novo ali como é que fica. O ponteiro vem para trás, forma a linha de passe. A bola vai vir, a gente vai receber, e quando a gente devolver a bola para o outro lado, quando a bola voltar, a gente vai fazer as trocas, onde o ponteiro que está na rede, ele vai fazer o quê? Ele vai vir para a posição número 4. O ponteiro que está no fundo, ele vai trocar e vai vir para a posição número 6, exatamente como estava antes. Então, quando nós estamos sacando, a gente faz a dinâmica de sacar e já vai para sua posição. Quando nós estamos recebendo, a gente recebe, organiza o ataque, atacou, o time adversário vai contra-atacar, aí tu faz a mesma coisa de defesa. Um vai para 6, o outro vai para 4. Já na P5, onde o levantador está na 5, os dois ponteiros já estão no meio. O que vai acontecer? Um ponteiro ele já vai ficar aqui no meio, o outro ele vai ter que vir para cá, ó. Por quê? Porque ele tem que passar e atacar. Então veja que sempre, ó, a linha de passe ela é construída pelos 3 aqui, ó. E esse aqui geralmente é o que está na rede. E o que está no meio ou na 1 é o que está no fundo. E vai ser o mesmo procedimento. Recebeu a bola, tacou pela ponta, aí vai para 4, quem estiver na rede, quem estiver no fundo fica na 6. P4. P4, o levantador está na rede, um ponteiro está aqui, o outro está aqui. Como eu falei antes, o ponteiro que está na rede, ele vai parar lá no cantinho. Esse aqui vai vir para cá e esse líbero vai vir para cá, onde a gente vai montar a linha de passe. Então observa bem o que vai acontecer. Foi feita ali de novo a linha do passe. Então perceba que tu vai receber e vai ter que atacar seguindo aquele mesmo protocolo. Agora o que vai acontecer? A gente vai rodar e esse ponteiro que estava na rede, ele vai para o fundo. E o outro ponteiro que estava no fundo, ele vai vir para a rede. E aí nós vamos ter a P3. Temos um novo ponteiro na rede, um outro ponteiro no fundo. E aqui vai ser a mesma dinâmica. A gente vai montar a linha de passe e a gente puxou de novo o mesmo ponteiro para cá. Fizemos a linha de passe, recebeu, atacou. E assim a vida que segue. Na P2, que é a última, que a gente chama porque é a última rotação que o levantador está na rede, a gente vai seguir o mesmo protocolo. O ponteiro que está aqui ele vai vir para cá, vai se localizar aqui. Esse aqui já está no meio, né, porque ele vai passar na posição 6. E a gente vai construir a linha de passe. Então perceba que você é ponteiro, sempre quando for receber o saque, você vai montar a linha de passe aonde quer que esteja. A única coisa mais complicadinha assim para ponteiro é memorizar a P1, que é a primeira. Se tu reparar bem aqui, é a única rotação onde o ponteiro está aqui, o outro ponteiro está na 5. Quando vocês forem receber a bola, o ponteiro não vai lá para a ponta. Ele veio para cá, ó, tampar o levantador. Onde o ponteiro que está do lado do levantador ele vai bater saída e o oposto vai bater entrada. É a única rotação que fica invertido. Vamos ver como isso fica dentro de quadra. Eu vou estar passando por todas as posições, onde eu vou mostrar onde está o levantador, que é a P relacionada, P1, P2, e aonde é a posição correspondente. Então vamos começar com a P1. Olhe bem onde os jogadores estão posicionados. A próxima é a P6, onde temos aquele Vzinho. Veja bem onde inicia a rotação e como é que é a movimentação. Veja a P5, que é a última rotação que o levantador está na rede. Olha para a posição, o que eles fazem, para onde eles vão.
A próxima é a P4, que é apelidada de escadinha, que é onde o levantador está na primeira da rede. A próxima é a P3, onde o levantador está bem ao centro. Essa aqui é uma rede, veja bem o posicionamento e as movimentações. E por último, a P2, que é onde o levantador está na última da rede. Se você é ponteiro, tu não pode perder o vídeo que eu fiz sobre essa posição. Um manual completo sobre tudo que tu precisa trabalhar. Então a parte mais técnica eu falo nesse vídeo aqui em cima, que você pode clicar e assistir, que aqui eu tô só falando sobre a questão tática e as funções que você tem que cumprir. Agora que você entendeu todo esse passo a passo, vou te explicar sobre o sistema de defesa, que é a função de cada um quando o adversário está atacando. Então quando o ponteiro adversário vai atacar, você vai ficar num lugar. Quando o central adversário vai atacar, você vai ficar em outro lugar. Eu vou te explicar cada uma dessas funções, o que você precisa fazer. Vou abordar brevemente sobre o sistema de defesa, que isso é um sistema dentro do sistema de 5-1, onde toda a equipe tem que defender. E como eu tinha falado, as posições que o ponteiro defende, no fundo é a posição 6 e na rede é a posição 4. Então eu vou explicar aonde vocês têm que se posicionar quando o adversário vai atacar. Por exemplo, quando o ataque é na entrada de rede, a gente vai fazer toda uma movimentação que vai funcionar da seguinte forma. Quando o ataque é pela entrada de rede, todo o time vai rotacionar para defender esse jogador. Mas eu quero que tu preste atenção na movimentação dos ponteiros. Então observe toda a movimentação. Você percebe que a posição 6 ela vai ficar aqui no meio e ela tem várias opções. Ela pode pegar a bola que passa pelo meio do bloqueio, a bola que passa por cima do bloqueio, e ele também pode vir dobrar a paralela. Já o jogador na posição número 4, ele vai pegar a bola que bate no bloqueio, amortece e fica aqui pelo meio, a bola que passa pela total diagonal aqui do bloqueio, e também ele auxilia no deslocamento para pegar a pingada que cai atrás do bloqueio. Agora, se o adversário está atacando pela saída de rede, a gente vai fazer o mesmo giro, só que para o outro lado. Observe que o jogador 6 vai ter praticamente as mesmas funções. Ele vai pegar o meio do bloco, a bola que passa por cima do bloco, ele pode ajudar tanto numa paragonal, quanto também pode dobrar uma diagonal, ajudando a posição número 1. E o jogador 4, como ele está na rede, ele vai auxiliar no bloqueio. Já pelo meio de rede, basicamente a posição 4 vai recuar da rede, vai ajudar a cobrir as costas do bloqueio. E o jogador número 6, ele vai ficar lá no fundo, o lado oposto do bloqueio. Então se o jogador 3 está marcando mais esse lado, o jogador número 6 vai para cá. E se caso o bloqueador estiver bloqueando mais esse lado, o jogador número 6 vem para cá. Gente, claro que tudo depende das estratégias de defesa que o teu time tem, da altura dos jogadores, da forma que o adversário está atacando, porque tem gente que também bloqueia com 2 pelo meio. Só dando orientações básicas aqui. Então vamos ver como é que isso funciona na quadra? Ó, vou congelar um take do fundo de quadra quando a bola for pela entrada de rede. Observe bem os dois ponteiros, como é que eles estão posicionados. Agora veja quando essa bola está indo pela saída de rede do adversário. Olha como o time gira para o outro lado e observe que um ponteiro está bloqueando e o outro protegendo ali bem o meio fundo da quadra. E por último, uma jogada pelo meio, como uma jogada mais rápida. Vai ter situações onde 2 vão pular no bloqueio, ou às vezes vai ficar um só. Aí o jogador 4 ele tem que identificar se ele está perto, se ele ajuda para bloquear ou ele desce. E o jogador 6 tem que ajudar a cobrir as laterais ali do bloqueio que deixam vazias. E eu vou deixar um recadinho rapidinho, para que você tá me conhecendo agora e não conhece o meu trabalho. Cara, eu tô há 5 anos aqui no YouTube, venho lá desde a pandemia fazendo conteúdo aqui, e eu tenho um trabalho personalizado sobre como aumentar a tua impulsão. É um treinamento online, onde tem um passo a passo por vídeos, toda uma metodologia, uma didática, separada por níveis, por etapa.
Então, se você gostou da minha explicação, tu imagina tu ter acesso a um treinamento online, onde eu explico todo um passo a passo sobre como melhorar a tua impulsão de maneira técnica, tu tem uma rápida evolução e ao mesmo tempo você está fazendo uma preparação física de atleta de vôlei, onde você vai aumentar tecnicamente a tua impulsão e também fisicamente. Por isso que o programa Jump, que é o meu treinamento para atleta de vôlei que quer aumentar a sua impulsão, promete aumentar de 7 a 15 centímetros o teu alcance de ataque. Sem falar que é muito difícil de encontrar treinamentos específicos para quem joga vôlei. Então você que está iniciando, que quer melhorar as suas capacidades físicas na modalidade, quer ter um treininho para fazer em casa, tranquilo, clica na descrição desse vídeo ou acesse o site cardozovôlei.com. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de assistir esses 2 vídeos, playlist que eu vou deixar sobre todas as posições, e o outro é um vídeo sobre caminhos do ataque, como saber se virar com bolas difíceis num ataque na paralela, num ataque de explorar bloqueio. Programa Jump, vou na quadra.